Vamos lá, meu nome é Jerusa Arruda. O tema da nossa aula hoje vai ser contratos no setor da tecnologia de informação, certo? Nós vamos fazer uma contextualização, vamos apresentar os tipos de contrato, vamos falar um pouco sobre o contrato de tecnologia de informação à luz da consolidação das leis do trabalho e, por fim, vamos falar um pouquinho sobre o teletrabalho. Nós vamos fazer umas considerações gerais a partir de agora sobre isso. Então, uma primeira questão que a gente tem que ver é, se você já não percebeu, você vive de contratos, né? Nós vivemos em uma sociedade e dessa forma estabelecemos vínculos diversos, seja na família, seja com os amigos, nos movimentos sociais, na empresa, no trabalho, com os clientes, com os fornecedores. Então, são diversos as relações que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida, e essas relações elas vão perpassando diversos setores, como dissemos aqui. Agora, no contexto da relação profissional, o que a gente pode destacar, né? E aqui vai essa leitura para os profissionais da tecnologia da informação. Então, assim, no contexto das relações profissionais, a gente pode destacar que o contrato ele pode existir, por exemplo, na abertura da empresa. Então, por exemplo, nós temos um contrato social e esse contrato social ele vai estabelecer um vínculo entre os sócios. Então, ao definir o tipo societário, ao definir a responsabilidade de cada sócio, a definir qual é o papel de cada sócio dentro da empresa, então, na abertura da empresa, você já tem um exemplo de contrato aqui, e isso se dá através da representação de um documento específico, que é chamado contrato social. Uma outra questão que tem a ver com a natureza contratual é a prestação de serviços que o profissional estabelece com seus clientes. Temos também os contratos com os fornecedores. Quando você contrata um funcionário, né, você contrata uma secretária, por exemplo, você tem que estar com base na consolidação das leis de trabalho. Quando você contrata serviços de terceiros, ou seja, quando você contrata um serviço de internet, um serviço telefônico, quando você compra móveis para a sua empresa, enfim, tudo isso aqui são situações que têm relação contratual. Então, essencialmente, nós vemos que a vida gira em torno de contratos. Cabe a nós a real compreensão de suas regras. E aqui nós temos um contexto que diz respeito aos contratos firmados pelos profissionais da tecnologia da informação. Vamos lá. De que maneira o contrato ele pode se apresentar? O contrato ele pode ser feito de forma verbal, ele pode ser feito por escrito e ele pode ser um contrato de adesão, como no caso dos contratos de consumo de energia. Então, você adere a esse tipo de contrato, você não tem muita ingerência. Então, os contratos eles podem ser realizados de forma verbal, de forma escrita ou serem contratos de adesão. Então, dessa maneira, é importante prestar bastante atenção quando for realizar o contrato. Hoje, nós vamos fazer comentários para vocês aqui acerca dos contratos no contexto dos profissionais da tecnologia de informação. Em linhas gerais, todo contrato, ele pode se tratar de um negócio jurídico, ele pressupõe a existência de formalidades. Quais são essas formalidades? Essas formalidades em linhas gerais, quais são as formalidades em linhas gerais que devem ser observadas na realização dos contratos? Primeiro devemos observar quem está apto a contratar. Ou seja, isso vale tanto para o contratante quanto para o contratado. Quais são os poderes, né? Quem tem poderes para contratar? Então, se na empresa você tem um contrato social, você é o sócio-gerente, é você que responde pela empresa, é você que está autorizado pelo contrato social a pactuar algum tipo de contrato, é você que assina pela empresa. Então, a primeira questão a ser verificada é quem está apto a contratar. Isso é válido tanto para o contratante quanto para o contratado. Segundo, quem tem aptidão para representar a empresa na sociedade. Uma outra coisa que deve ser observada, qual é o objeto do contrato? Ou seja, sua correta descrição. No caso, é importante descrever no contrato, de forma detalhada, que tipo de serviço está sendo prestado e como esse serviço será prestado.
Uma outra questão a ser observada na elaboração do contrato é a contraprestação remuneratória. Quanto será pago pelo serviço e como será pago este serviço? Então, aqui são alguns itens importantes que devem ser observados ao estabelecer a regra do jogo para a elaboração desses contratos. Então, eu trago aqui um conceito breve sobre o que é o contrato. Contrato é a convenção estabelecida entre duas ou mais pessoas para constituir, regular ou extinguir entre elas uma relação jurídica patrimonial. O contrato é um negócio jurídico bilateral, pois depende de, no mínimo, 2 declarações de vontade, visando criar, modificar ou extinguir obrigações. E são direitos relativos de natureza patrimonial. Então, o contrato ele pressupõe a existência de pelo menos 2 pessoas a contratar. De um lado, o contratante e do outro lado, o contratado. O fato é que, quando prestamos algum serviço, precisamos entender como ele pode influenciar as nossas rotinas. Então, no caso da tecnologia, para que os contratos sejam consolidados, consolidar os contratos da tecnologia e da informação, é importante para alinhar expectativas com os clientes e que isso ajuda a prevenir surpresas desagradáveis. Desse modo, o que é que nós vamos ver aqui a partir de então? Desse modo, veremos a partir de agora como se processa essa negociação nos contratos de tecnologia da informação. Isto é importante para as empresas e para os profissionais do setor. Então, quais são os pontos mais importantes na realização do contrato de tecnologia de informação? Como saber se o contrato é bom para ambas as partes? São alguns questionamentos que devem ser feitos antes de iniciarmos o acordo, a negociação para efetivar um contrato. Então, por onde começar? Começamos com os acordos. O que isso significa? Todo prestador de serviços, ele firma contratos com seus clientes para formalizar seus trabalhos. Contratos, eles vão dar suporte ao trabalho que são realizados de forma continuada e recorrente, alinhando expectativas ao que será entregue, o objeto que será entregue, o serviço que será prestado. Então, vamos ler aqui um trecho para vocês. Contratos de tecnologia da informação são responsáveis por determinar as responsabilidades incumbidas, a equipe técnica e qual o preço dos serviços prestados. A prestadora de serviços deve conhecer seu cliente e entender suas necessidades e realidades. Compreendendo o cenário, ela desenvolve o escopo de serviço e a modalidade de cobrança. Tudo isso precisa ser feito em concordância para que ambas as partes sejam satisfeitas na negociação. Então, entender os contratos de tecnologia de informação partindo da necessidade do cliente. É importante isto dentro do contexto da empresa, do know-how, do marketing, para buscar uma fidelização e um sucesso a longo prazo na relação com o cliente. Então, primeiro, deve ser tido nesse contexto um fator de empatia, importante para toda empresa permanecer de forma humanizada e socialmente responsável. Portanto, ter a compreensão da realidade interna da equipe técnica é tão importante quanto conhecer o seu cliente. Então, não é saudável realizar negócios que desfavoreçam a empresa na prestação de serviços. Portanto, ter cuidado da realização do contrato, ver realmente se o contrato é fundamental, é importante para o desempenho da empresa. Então, como já dissemos aqui, ambas as partes, tanto o contratante quanto o contratado, precisam estar satisfeitas. Por isso, é importante que a equipe financeira da empresa compreenda a estrutura dos gastos internos e os investimentos necessários para a realização daquele contrato. Conhecida a estrutura, se apresenta aos clientes os valores corretos, cobrando um preço justo. Ou seja, ao celebrar os acordos, ao começar o processo de negociação, o afobamento é um erro estratégico, porque há necessidade de conhecer a empresa a quem você vai prestar serviço, a pessoa a quem você vai prestar serviço, o custo do serviço que será prestado para que você possa cobrar um valor adequado e justo. Uma outra questão diz respeito aos formatos de contratos de tecnologia da informação. Vamos lá.
O formato dos contratos na área de tecnologia de informação não diferem muito das outras áreas de modo geral. Como todo contrato, ele se baseia inicialmente, primeiro, estabelecer uma data ou período de tempo para ser realizado. Para todo contrato, se especifica uma data de início e uma data de fim, mesmo que seja acordado com o cliente que a parceria seja vitalícia. Vamos lá. Esse contexto, isso existe para que haja um controle e aplicação das correções da inflação, da reposição de valores, para a recondução da remuneração da prestação de serviços. E outra coisa, em alguns lugares as empresas optam por ter a renovação de contratos de forma automática. Isso depende de cláusula específica dentro do próprio contrato. Então, assim, a prestadora de serviço inicia um novo contrato quando o atual expira, com vigência pré-determinada com seu cliente. Isso agiliza situações de renegociação e mantém os serviços ativos continuamente, até uma das duas partes encerrar a parceria, que já não lhe favorece. Então, em relação ao cliente, há um valor em contrato que deve ser pago para obter os serviços. Então, para definir esse valor, é necessário definir primeiramente como será realizada a cobrança desse valor, conhecendo duas características do contrato que será feito. Primeiro, período de faturamento e o modo de pagamento. O que é o período de faturamento para a efetivação do contrato? O período de faturamento da empresa é de quanto e quanto tempo serão emitidas as cobranças aos clientes. Essa cobrança pode ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Então, além do período de faturamento, que deve ser um elemento a ser observado, existe um modo de pagamento. Então, faz sentido cobrar alguns serviços antes mesmo da sua execução. Outros, o sentido é cobrar após a execução do serviço. Então, isso passa pela negociação e contribui com o relacionamento entre as empresas. Então, alguns serviços, alguma prestação de serviço pelos profissionais de tecnologia de informação podem ter um pagamento antecipado, depende da forma de execução do serviço a ser efetivamente prestado. Uma outra questão a ser verificada nos contratos de tecnologia de informação é acerca das correções do seu valor. Então, os contratos de tecnologia de informação também podem ter índice de correção, pelo IGPM. Esses valores são ajustados no contrato. Então, os contratos de TI podem ter índice de correção, a exemplo do IGPM, que é ajustado o valor mensal do contrato, como eu disse inicialmente. Então, sempre deve haver um índice de reajuste. Então, toda vez que se elaborar um contrato, é importante que uma das suas cláusulas diga respeito à forma de reajuste da questão remuneratória. Então, sempre deve haver um índice de reajuste, de preferência atrelado à inflação, para a reposição adequada. Eles corrigem o valor corretamente, não gerando discordância entre os serviços executados e o valor a ser cobrado. Então, portanto, é necessário conhecer os seus contratos, o modelo de apontamentos dos técnicos e a análise do uso de cada contrato para cobrar corretamente o cliente final. Se possível, entregando relatórios de fechamento com os consumos, para que os clientes possam conferir o que foi de fato realizado. Então, como ter esses dados? Primeiro, precisamos saber qual é o tipo de contrato a qual vamos nos referir. Isso é fundamental. Então, vamos agora, dito isso, já que falamos aqui que é importante conhecermos os tipos de contrato, vamos ver quais são os tipos de contrato. Tipos de contrato relacionados à tecnologia de informação. Então, existem tipos de contratos de tecnologia de informação que podem ser acordados entre prestadores de serviço e seus clientes. Então, todos os contratos precisam ter uma limitação. Qual é o seu contexto de atuação? Isso serve para que o prestador de serviços cobre um valor
justo por seu trabalho, prevenindo excedentes e excessos. Então, os principais tipos de contrato relacionados à tecnologia de informação são os seguintes. Existem os contratos livres, os contratos de hora, os contratos de crédito e os contratos de produtos. Vamos ver cada um deles. O contrato livre são contratos que possuem um valor mensal e não altera, independente das horas e deslocamentos realizados. O que difere e altera o valor desse contrato costuma ser o inventário do cliente. Então, o contrato livre, ele tem uma remuneração mensal fixa. Já o contrato de horas diz respeito, são horas pré-contratadas que podem ser consumidas durante um determinado ciclo e geram valores excedentes caso esse ciclo seja ultrapassado. Uma outra forma de contrato da tecnologia de informação são os contratos de crédito. Esses contratos diz o seguinte: os limites desses contratos são os créditos, ou seja, o valor em moeda pré-contratado que pode ser consumido durante um determinado ciclo. E existem os contratos de produtos. Eles não possuem limite de horas e deslocamentos para serem utilizados e manter o mesmo valor mensal sem nenhum tipo de excedente. O que valoriza esses contratos é a lista de itens que eles compõem. Então, existem 4 tipos de contratos de TI: contratos livres, contratos de horas, contratos de crédito e contratos de produtos. Algumas outras informações relevantes. Para manter uma estrutura saudável, empresas precisam organizar seus contratos de tecnologia de informação. Isso é possível separando alguns dados da negociação a fim de criar padrões para encontrar rapidamente informações para cobranças e renegociações. Dentre as informações necessárias para organizar todos os contratos, essas são as mais comuns dos contratos de tecnologia de informação. Vamos lá? Primeiro, tipo de contrato. Ao formular um contrato, é necessário definir qual será o seu formato. Para isso, é preciso conhecer o cliente e suas necessidades, assim como quais são os esforços previstos para sua realização. Segundo, o cliente. Organizar os contratos por cliente é fundamental. Em alguns casos, pode haver mais de um contrato para cada cliente e ter todos eles em uma pasta ou documentação exclusiva é importante. Outro item, identificação do contrato. Seus técnicos precisam se referir a um contrato quando realizarem algum apontamento ou serviços de clientes. Para facilitar a referência, é saudável atribuir um nome ou código de identificação. É recomendado não usar nomes começando com contrato. Exemplo, em vez de contrato de estação livre, usar estação. Data de início. É importante saber quando foi iniciado o contrato. Isso ajuda a empresa a ter uma métrica de contratos conquistados e verificar a validade de cada um deles. Um outro item a ser verificado é a duração do contrato. Então, as regras de preço e serviços acordados com o cliente precisam ter uma duração específica. A partir do fim dela, pode ser negociado um novo contrato ou renovado o contrato que estava em vigor, aplicando as novas taxas do IGPM ou valorações específicas. Uma outra questão a ser observada no contrato é o dia do seu vencimento. Serve para que seu setor de faturamento, o setor de faturamento da sua empresa, saiba o dia exato do mês que o seu cliente deve pagar a fatura para cobrar e fazer as tratativas necessárias, renegociar ou finalizar um determinado contrato. Uma outra questão dentro da relação contratual na tecnologia de informação é o que se chama de deslocamentos periféricos. Junto com o contrato de tecnologia de informação, alguns detalhes e outros serviços podem ser relacionados ao contrato, com valores especiais ou detalhes internos para a equipe técnica. Em alguns casos, a contratada atribui preços exclusivos a deslocamentos específicos realizados para o atendimento de um contrato. Exemplo,
Um cliente com 2 unidades, um cliente em 2 cidades, Salvador e Guanambi, pode possuir deslocamento por preço especial para essas cidades. Então, há também casos de um setor específico do cliente possuir assistência por um preço diferente de outros. Assim sendo, é necessário registrar em algum lugar os dados que validam essa precificação. Uma outra questão a ser observada nos contratos de tecnologia da informação são as manutenções e alterações. Adendos contratuais são acréscimos ao contrato já existente. Eles podem dizer respeito a valores adicionais, novos acordos de inventário ou cobertura de serviços mais amplos. O mais importante dos adendos é que eles estejam alinhados com o cliente previamente. Ele precisa ser planejado e sua adesão deve ser programada. O outro item relacionado ao contrato de tecnologia da informação diz respeito à exclusividade dos tipos de contrato. Então, existem alguns tipos de contratos de TI específicos e padronizados. Então, cada um desses tipos requer um tratamento específico. Para compreender quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo específico de contrato, é preciso iniciar uma série de verificações técnicas um a um. Então, da negociação ao contrato, do faturamento e sua cobrança, é importante abordar os 4 tipos mais comuns de contrato de tecnologia da informação. Contrato de hora, contrato de crédito, contrato livre, como dissemos assim. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre os profissionais de tecnologia da informação a partir de uma relação jurídica específica. Tipos de contrato no contexto da CLT, da consolidação das leis de trabalho. Então, inicialmente, é importante esclarecer as modalidades de contratação mais comuns dos profissionais de tecnologia da informação como forma de elidir os direitos trabalhistas e diminuir a carga tributária das empresas. Vamos entender isso aqui. A primeira modalidade de contratação de um profissional de tecnologia de informação, a primeira modalidade é através do PJ, da pessoa jurídica. O que é isso? Então, a primeira modalidade de contratação do profissional da tecnologia de informação é através da pessoa jurídica, onde a empresa exige que o trabalhador crie sua própria pessoa jurídica, incluindo como sócio um cônjuge ou parente, configurando um suposto contrato de prestação de serviços e não um contrato direto de emprego. Ou seja, o profissional de TI, ele cria uma pessoa jurídica, né? E quem vai ser contratado pela outra empresa é a pessoa jurídica e não o próprio profissional enquanto pessoa física. Então, a remuneração, ela se dá pelo CNPJ da empresa e não pelo CPF do prestador de serviço. Então, num primeiro momento, pode parecer atrativo, né, aos profissionais de TI, tanto para a empresa quanto para o profissional, mas essa modalidade de contratação, sobre a ótica da redução de encargos, é muito maior. A segunda forma de contratar um profissional de tecnologia de informação é a forma cooperada. Então, a segunda modalidade é a cooperativa, onde a empresa que vai contratar exige que o trabalhador insira seu nome como sócio de uma empresa pré-constituída, com um percentual mínimo de cotas, também realizado no suposto contrato de prestação de serviço. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, né, não há nenhuma garantia do ponto de vista da consolidação das leis do trabalho, porque quem está sendo contratado ou é uma pessoa jurídica ou um cooperado que não tem nenhum vínculo de empregatício com a empresa que está contratada. A terceira forma de contratar um profissional da tecnologia da informação, a terceira modalidade de contratação é conhecida como CLT Flex /cotas. O que é a forma de contratação CLT Flex /cotas? Nela, o empregador propõe ao empregado um tipo diferente de contrato em que este aceita receber apenas 40% a 60% do salário ajustado de acordo com a consolidação da lei de trabalho,
com a devida anotação na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, o percentual restante é pago por fora, na modalidade extra-folha, ou mesmo descrita no contra-cheque como algum benefício, reembolso de despesas, bolsa de estudos, plano de saúde, previdência privada, entre outros. Neste caso, o salário recebido por fora deveria integrar o salário do trabalhador, refletido em todas as verbas, tais como hora extra, férias, 13º, aviso prévio, FGTS, recolhimento previdenciário, adicional de sobreaviso, dentre outros. O artigo 9º da Consolidação das Leis de Trabalho dispõe o seguinte: são nulos todos os atos praticados com o intuito de fraudar a aplicação da legislação trabalhista. Assim, no caso da contratação por pessoa jurídica ou cooperativa, os dois primeiros citados aqui, estando presentes os requisitos da relação de emprego, como a subordinação, a onerosidade, a não eventualidade e a pessoalidade, e aí eu refiro aos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis de Trabalho, caracteriza-se o vínculo de emprego e a empresa fica obrigada a registrar o empregado e realizar o pagamento de todas as verbas oriundas da relação de emprego: férias, 13º, aviso prévio, FGTS e recolhimento previdenciário. Quais são os requisitos de um contrato? Então, tanto o que a CLT quer dizer é: não será considerado nenhum vínculo que tenha como objetivo fraudar a própria legislação. Então, contratar através de uma pessoa jurídica, contratar através de uma cooperação é, de acordo com o artigo 9 da CLT, casos de anulação contratual, porque, na verdade, é uma subjugação da relação subordinativa, ou seja, o funcionário ele deve ser respeitado e alguns requisitos, como o artigo 2º e 3º da Consolidação da Lei de Trabalho, devem ser observados. Quais são esses requisitos? Primeiro, o requisito da pessoalidade. A relação de emprego, ela tem alguns requisitos. Vou citar e vou explicar algumas delas aqui. Primeiro, o requisito é a pessoalidade. A pessoalidade na prestação de serviços nada mais é do que a impossibilidade do trabalhador se fazer substituir por outra pessoa, devendo o serviço ser prestado exclusivamente pelo próprio trabalhador. Um outro requisito, a onerosidade. Toda prestação de serviço deve ser remunerada, o pagamento de salário em contraprestação aos serviços prestados pelo trabalhador. O terceiro requisito da relação de emprego é a não eventualidade, ou seja, é a prestação do serviço de forma habitual e contínua. E por último, a subordinação, considerado o principal requisito para caracterizar a relação de emprego. É visto como um estado de dependência, ou seja, o trabalhador está sobre as ordens do empregado, do seu poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Contratação do profissional da tecnologia de informação através do que dispõe a Consolidação das Leis de Trabalho. Qual a melhor forma de contratação? Nós falamos aqui de algumas formas através das quais o profissional de tecnologia da informação pode ser contratado ou é contratado, o PJ, o CLT Flex, cooperado. Então, é importante ficar atento para que isso não seja uma burla, uma fraude ao processo legal. Então, por exemplo, há pessoas que não gostam de ficar anos em uma única empresa. Ser contratado sob o regime CLT pode ser um mau negócio para essa pessoa, que perderá boa parte dos direitos caso seja demitido. Então, como falamos aqui no processo de contratação, é importante ter em mente que, primeiro, devem ser observados e respeitados as normas legais. É terminantemente proibido simular uma situação, falsear uma situação em desfavor do profissional, e na contratação todas as regras devem ficar claras e especificadas.
Finalizando, nós vamos fazer uma referência aqui a uma situação que está sendo bem recente, né? Que é o teletrabalho ou home office. No Brasil, o teletrabalho ou home office ele foi instituído pela Lei 13.467 do ano de 2017. E nós temos lá o artigo 75, letra A, até o artigo 75, letra E, que fala que essa lei ela tratou acerca da reforma trabalhista. Então, nada mais fez do que regulamentar algo que já ocorria no dia a dia das relações de trabalho em muitas empresas. Então, em tempos de pandemia, por exemplo, que o Brasil tem vivido ultimamente, o mundo inteiro tem vivido, o teletrabalho ele tem se tornado uma referência para as empresas de um modo geral. E no Brasil existe a lei, né? A Lei 13.467 de 2017. É importante a reflexão